Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Isso é uma gravação do meu canal Joselito Rocha. Aqui esse espaço, além de eu já estar editando louvores da Primeira Igreja Batista no Encantado, eu também vou editar de maneira resumida pregações que eu faço no culto de oração da manhã, que eu faço às quartas-feiras. Então, como eu estou agora fazendo um estudo da carta de Paulo aos Filipenses, então essa gravação de hoje, que está sendo feita no dia 13 de outubro, aqui no horário de 3 horas e 27 minutos, vai ser do capítulo 1. E aqueles que já estão acompanhando essa gravação aqui poderão abrir e nós vamos fazer a leitura aqui, versículo a versículo, do versículo 1 até ao versículo 26. Só que são em duas partes. Nós temos o prefácio e a saudação, né? Aí começaremos a primeira parte, que é o amor de Paulo para os que estão em Filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. E depois iremos, né, do versículo 2 ao 26, que a prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. Certo? Então, são duas situações aqui diferentes, né? São duas situações diferentes. Então, nós vamos ver essas duas pequenas situações aqui que o apóstolo Paulo exprime aqui na sua carta. Então ele abre aqui dizendo no capítulo 1, versículo 1: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa o assunto. O amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Verso 3, ele inicia assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria e oração por vós em todas as minhas súplicas. Então, quer dizer, ele naquele mesmo momento que ele tá preso ali, alguns tradicionais dizem que era prisão domiciliar, outros dizem que é um cárcere. Pode ser prisão domiciliar ou cárcere. Ele não tinha direito de sair. Ele recebia visitas, mas não tinha direito de sair. Prisão é prisão. Essa carta foi escrita entre o ano 53 e 58 da era cristã. A esperança de Paulo era remota dele sair dali, mas ele tinha esperança. Nesses mesmos versículos eu vou dizer que ele tinha vontade até de partir para o Senhor, mas essa não era a vontade do Pai ainda. Quando cessou essa prisão, o que aconteceu? Ele acabou sendo martirizado. Mas ele ali, nessa primeira parte aqui do estudo, o que ele fala? Ele fala aos filipenses o motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Ele fala assim: eu tenho motivo para ser fiel ao Evangelho. Ele continua aqui dizendo: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então aquele que começou, você recebeu a Cristo como Salvador, ele há de aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo ou o dia que você partir para o Senhor. Seja 1 ano, 2 anos, não interessa. A gente não sabe daquele dia e hora, ninguém sabe. Está tendo os acontecimentos aí em Israel, a gente não sabe quanto tempo a vinda do Senhor vai acontecer, a gente não sabe. Mas a gente sabe que o Senhor Jesus vai voltar.
Nós sabemos disso, né? Verso 7. Como tenho por justo sentir isto por todos vós, porque vos retenho em meu coração, por todos vós tedes participantes na minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa, a confirmação do Evangelho. Porque Deus é minha testemunha das saudades que tenho de todos vós, entreável afeto de Jesus Cristo. Quer dizer, eu tenho saudade de vocês. E peço isto, que a vossa caridade cresça, quer dizer, abunde em ciência e em conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo, até o dia de Cristo. Quer dizer, sem escândalo, sejam sinceros, de coração aberto até a volta de Cristo. Ele tinha esperança de Jesus voltar. Ele ainda vivo, isso não aconteceu. Quantos de nós, muitos já partiram para o Senhor Jesus não voltou. Mas ele pode voltar. Cada dia essa esperança se torna mais próxima. Verso 11, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória de louvor a Deus. E nessa segunda parte, que é do 12 ao 26, ele fala que a sua prisão contribui para o proveito do Evangelho. Ele diz assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Olha só, prestem atenção nisso. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, por todos os demais lugares. Quer dizer, a guarda pessoal do Império Romano teve conhecimento da minha prisão. Porque Paulo, além de fariseu, isso aí lá no capítulo 3 a gente vai saber, circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, Paulo era cidadão romano. Então Paulo era conhecido entre a aristocracia romana, entre a corte romana. Então a guarda pretoriana começou a dizer: ó, aquele Paulo de Tarso, aquele Saulo de Tarso, ele foi preso, está preso aqui em Roma. É isso que ele está falando à igreja de Filipos. E não só a guarda pretoriana, mas pelos demais lugares. Olha aqui, ó, vamos continuar. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar com mais confiança e sem temor. Agora ele diz também: é verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, e outros de boa consciência. Quantos hoje pregam o evangelho de boa consciência, mas outros também pregam por inveja? Às vezes não tem espaço na igreja, e quando saem em rebeldia, abrem, porque a coisa mais fácil que tem é abrir uma garagem, um galpão, e pregam por inveja. E olha o que Paulo continua falando: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa pelo Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando, acrescentar aflição às minhas prisões. Fala assim: achavam que estavam incomodando Paulo, pregando por inveja. E ele diz: que me importa isso? Contanto que Cristo seja anunciado. Deus julgará aqueles que pregam por inveja, por proveito próprio, né? Por torpe ganância, por rebeldia. O que importa é que Cristo está sendo anunciado. Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade. Nisso me alegro. Me alegro ainda. Porque sei que disto me resultará salvação. O que importa, o Evangelho, é arrependimento e salvação de almas. É por isso que eu utilizo esse espaço aqui. Sempre utilizando nesses anos todos pelo Facebook, e agora estou utilizando também para fazer essa gravação para o YouTube. Estou fazendo essa live aqui por esse espaço aqui. Algumas pessoas já estão me acompanhando aqui ao vivo pela minha página particular, que é uma página de música, mas eu estou utilizando isso aqui para fazer a edição, para transformar em vídeo no YouTube. Porque o que importa é que Cristo seja anunciado para quê? Para arrependimento de pecados e para a salvação.
salvação pela oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido antes. Com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida e pela morte. Porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se eu viver na carne e me der fruto minha obra, não seria então o que devo escolher. Aí é aquilo que eu tinha falado antes. Mas ambos os lados, estou em aperto, tenho o desejo de partir, estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Ele tinha desejo de morrer. Não porque estava preso, ele achava que não tinha mais nada agradável nesse mundo. Mas o verso 24, ele fala assim, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, quer dizer, por amor de vós, ainda permanecer nesta terra. Verso 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com vós para proveito e alegria da fé. Verso 26. Para que a vossa glória abunde em mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Quer dizer, aí ele tinha uma esperança remota de ser solto e fazer as visitas às igrejas, e principalmente a essa que ele está me endereçando, a carta à igreja dos Filipenses. Então esses dois assuntos que nós abordamos hoje aqui, claro que ainda faltam alguns versículos para completar o capítulo 1, mas esses 4 versículos do 27 ao 30, eles encabeçam um assunto que vai adentrar o capítulo 2, porque quando a Bíblia começou a ter capítulos e versículos, isso na Idade Média, pela Igreja Católica, pelos seus concílios e depois pela Igreja Protestante, pelas suas reformas, o que acontece? A contextualização, muitas das vezes, não estão apenas nos capítulos. Muitas das vezes, o final de um capítulo vai contextualizar com o início do outro. Então, quando a gente estuda isso em teologia, hermenêutica, exegese, a gente vai entender que, às vezes, um contexto de um assunto aborda capítulos, não só um. Por isso que texto sem contexto é pretexto para heresia. Isso muitos pastores falam isso, e eu estou de acordo com isso. Então esse pastor Joselito aqui, que vos fala, que pertence ao corpo de pastores, é um dos pastores auxiliares da primeira igreja batista do Encantado, aonde o pastor presidente é o pastor Marcos Azen. O endereço da igreja é Rua José Domingues, número 25, no Encantado, próximo ao Engenhão. Então, como eu estou fazendo essa edição para o meu canal particular no YouTube, eu deixo isso porque muitos vão entrar lá no YouTube e vão começar a observar essas mensagens. Quem já acompanha na primeira igreja vão ver a live completa, com orações. Aqui não, aqui a gente já entra direto na mensagem. Quem acompanha já pelo canal aqui da página de música da Orquestra Sol Maior, quem já está me acompanhando ao vivo aqui, já antes da edição no canal Joselito Rocha no YouTube, já acompanhou ao vivo aqui e já vai ficar editado. Só que provisoriamente, porque o recurso que eu tenho é esse, que quando eu publico isso só fica por 30 dias. Lá no YouTube vai ficar direto. Amém? Espero que a mensagem tenha agradado e dê o seu like para manter esse canal aqui para a edificação de almas. Eu faço isso justamente com propagação do Evangelho. Amém? Graça e paz.